Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. O meu nome é Yasmin e no vídeo de hoje nós estaremos falando sobre esse livro maravilhoso que eu encontrei por acaso, Mulheres, Mitos e Deusas. Caso você não saiba sobre o que é esse livro, ele basicamente fala sobre o feminino através da história e como ele foi se desenvolvendo em mitologias, no mundo real também, mulheres que impactaram o seu tempo, e etc. Então, eu achei esse livro bastante interessante porque ele trata da divindade da mulher. O que é a mulher? Quem é a mulher? Quem é a deusa? O que é o feminino? E como ele foi construído ao longo do tempo. Isso é bastante importante. Eu tinha preparado uns vídeos, não preparado, eu tinha pensado em fazer alguns vídeos que ela fala sobre Lilith e Eva, que são assuntos bem interessantes que eu achei bem relevantes. Mas, claro, nós precisamos de uma introdução para esses assuntos. Antes de falar das mulheres, vamos falar o que é ser mulher. Como elas foram criadas, como foram criados os seres humanos. Por isso, eu resumi um dos melhores capítulos desse livro e vou apresentar aqui para vocês. Melhor começando a falar sobre mulheres, vamos começar falando sobre a criação da raça humana. De acordo com o mito grego, os primeiros humanos que surgiram na Terra foram os andrógenos. Basicamente, seres com 4 braços, 4 pernas e 2 cabeças. Tanto homem como mulher, basicamente. Eles foram criados à imagem e semelhança dos deuses. E por causa da sua arrogância, porque eles se achavam superiores, eles decidiram tentar subir ao Olimpo e tomar o lugar dos deuses. O que deixou Zeus, o governante da época lá no topo, não deixou ele muito feliz. E então ele fez com que os andrógenos fossem separados em 2 seres, homem e mulher. Foi assim que foi criada a raça humana, basicamente, os gêneros. Essas 2 partes, elas se sentiram totalmente infelizes por serem separadas, elas se sentiram incompletas. Então elas abraçaram a sua outra parte por toda a eternidade, para que eles nunca se desgrudassem. O que fez com que eles morreram de fome, e basicamente a raça humana quase ser extinta. Zeus, pensando nisso, que ele fez uma burrada ali, pensou então, nesse abraço, vamos fazer com que eles criem novos seres. Foi aí que surgiu a relação sexual. Disso também surgiu o sentimento do amor, o vínculo amoroso entre os 2 seres, para que eles continuassem a procurar a sua outra metade e procriar. Assim, a raça humana poderia prosperar, digamos assim, pelo menos em quantidade, digamos. Contudo, a separação dessas 2 partes também surgiu outra questão importante. Agora as pessoas tinham uma individualidade própria. Agora elas se sentiam um pouco incompletas. Elas não tinham um sentido próprio, porque agora eles não fazem mais parte de alguma coisa, eles são sozinhos e eles querem encontrar o seu sentido, eles querem encontrar a sua individualidade pessoal. Isso fez eles ir em busca do que eles são de verdade. Então, citando o livro. O homem, por exemplo, concentrou seu interesse em alguns aspectos da realidade, enquanto as mulheres ampliaram sua perspectiva a fim de considerar, de maneira simultânea, o imediato e necessário a partir de sua função maternal, inclinada a proteger e desenvolver a vida, na qual fincavam o seu sentido de ser. O homem, ele então foi para o lado mais racional das coisas, das ciências, de entender o mundo ao seu redor, e a mulher ficou mais nessa parte maternal da criação, da criatividade. Assim, a mulher percebeu que, ao repensar o seu propósito, ela havia recebido o dom dos deuses de criar um novo ser, que apenas os deuses possuíam esse dom. Assim foi criada o feminino, a feminilidade. Dessa mesma maneira, o livro de Gênesis implica como na expulsão do casal do paraíso. Por quê? Existem muitas explicações sobre o livro de Gênesis e a expulsão de Adão e Eva. Umas 2 explicações são que o homem recebeu a sabedoria dos deuses, que pode ser concedido como uma sabedoria mesmo, uma visão da realidade, que foi basicamente o que aconteceu neles. Eles se sentiram individuais e eles começaram a procurar coisas na realidade, começaram a entender o que eles eram. Tanto que nesse próprio ponto eles foram expulsos do paraíso, porque eles foram divididos e eles começaram a fazer toda essa treta, né? Ficaram infelizes e tal.
E também outra forma de dizer esse conto do Gênesis é que o homem e a mulher também receberam o dom de criação. Porque o livro de Gênesis implica que agora eles perceberam que eles estavam nus. Isso também pode ser traduzido para, tipo, agora eles podem criar, agora eles podem se unir e existe uma relação sexual. Enfim, é só um parênteses aqui, uma ligação que eu achei bem interessante. Ao perceber quem a mulher realmente é, sua individualidade se fortalece com o entendimento de suas próprias habilidades agora, como o seu intelecto, sua graça, sua beleza e sua criatividade. A natureza da mulher é vigilante, criativa, e ela é ligada à própria arte e à história. E apesar disso, a busca dos seres humanos por si próprios gerou um caos na Terra. Porque você imagina, diferente dos deuses, os humanos são imperfeitos. E eles estavam tentando, ao mesmo tempo que eles estavam tentando procurar quem eles eram, eles estavam criando relações entre si. É basicamente o que a gente faz hoje. A gente tenta entender onde a gente está, o que a gente é, o que está acontecendo nessa Terra, e ao mesmo tempo a gente está procurando outras pessoas para nos ajudar nisso. Então você imagina o caos. Toda essa treta gerou humanos falhos e imperfeitos, o que geraram relações imperfeitas. E ao contrário de serem curativas, multiplicaram injustiça e violências por todo o globo. Então, uma das razões. Ao fracassar na batalha contra os deuses, os humanos optaram por escravizar as mulheres. E foi criado todo tipo de relacionamento tóxico, digamos, abençoado por Liliths, Evas e outros do seu mesmo tipo, buscando violência, sexo, dominação, submissão, abuso e etc. Enquanto isso, os homens continuavam a guerrear pela obsessão de poder e não poder. Eles continuaram, ao mesmo tempo que tudo estava acontecendo, eles continuaram a guerrear por busca de poder. E as mulheres também, por sua vez, citando uma parte aqui do livro, continuaram a expressar, sem grande alarde, sua aptidão para preservar a vida como uma figura divinizada, a menos que se deixem empolgar por perversões que a desviem de seu compromisso. Separar as mulheres da sua deusa interior significa afastá-la da sua missão de aperfeiçoamento. Ao elas serem separadas de si mesmas por causa de todos os relacionamentos tóxicos e conflitos e submissão, elas foram afastadas de si mesmas. E surgem diversos tipos de mulheres pela Terra. Surgem eras ciumentas de um Zeus luxurioso, Afrodites em busca de amor, Medeias enlouquecidas pelo desamor e abandono, Olímpias insaciáveis e cruéis, Evas submissas a um Adão, e Liliths injustiçadas e vingativas. Essas mulheres foram o próprio produto de seu tempo desarmonioso, que se sucede até hoje, né? Até hoje nós temos tudo isso. Tudo isso foi criado por causa disso. E as que tentaram lutar pela sua liberdade, ou elas fracassaram, ou elas foram envoltas por uma liberdade envolta em fumaça, uma liberdade que não é realmente uma liberdade. Aquelas que tentaram falar por si mesmas, que voltaram a sua voz, que escreveram, que falaram, que se revoltaram, criaram manifestações, todas foram envoltas por uma liberdade não tão real assim, não tão liberta. Como diz aqui, mulheres e deusas, compartilhamos do mesmo destino entronçado com a fatalidade. Não importa nem como um membro de nosso sexo se subleve, sonhe ou batalhe, sempre irá de se deparar com um invariável desafio da subcondição de debilidade que lhe é atribuída pelos homens. Quiçá porque tenha sido tão lenta e acidentada a nossa própria aceitação do compromisso que sela o poder de criar, outrora atribuído somente a Deus. Ou seja, não é fácil. Ao mesmo tempo que nós estamos tentando lutar, sempre haverá alguma submissão do homem por causa do patriarcado. E que não foi muito fácil adquirir, não adquirir, mas aceitar e conseguir criar isso, conseguir desenvolver isso, conseguir se desenvolver dentro de si mesma, esse poder que agora a mulher tem de criar vida. Não foi muito fácil. Então, assim surge o desafio de mulheres de encontrar sua própria voz e a si próprias,
tentando ignorar o que foi imposto pela sociedade, que ou você é mulher ou você não é mulher. E a mulher sempre é empregada uma expectativa de bondade, de leveza, de graça. O feminino que hoje se conhece, uma mulher um pouco submissa, bonitinha assim, né? Aquela carinha. Uma mulher deve ser radiante e inspiradora como uma musa todo tempo. Todo tempo você tem que ser assim. E se uma mulher manifesta os seus atributos, digamos, escuros, seu outro lado, não só esse lado bonito da mulher, da deusa da mulher, mas da coisa bonita, né? Seu lado luz, também seu lado sombra, ela é basicamente julgada. Você não pode ser isso. Você não pode ser o que você é. Você só pode ser sua luz. Você só pode ser aquela mulher boa, linda, bela, amorosa. E é isso. Você não pode ser uma mulher de sentimentos reais. Meu Deus. Eu tô indo muito longe. Se uma mulher manifesta esses atributos de misericórdia e de bondade, por outro lado, ela nega e abomina a sua escuridão. Ela não aceita a escuridão, ela é o que a sociedade quer que ela seja, a mulher, esse feminino criado pela sociedade. Ela é aquilo e ela não aceita a sua escuridão. A porção de divindade que em queda destrói assim como cria, porque, né, sempre temos lado positivo e negativo. A mulher, em seu lado luz, ela cria, e em seu lado sombra, ela destrói. E ela, para ser uma mulher completa, ela deve ter esses dois lados equilibrados em si mesma. Ela deve aceitar isso aceitar isso dentro de si. E então, nesse processo, nessas entrelinhas, se cria um machismo enraizado. E a autora diz: e foi esse o propósito que busquei para escrever Mulheres, Mitos e Deusas. Participar de uma aventura em direção à própria libertação. Compartilhar com vocês esse relato que, ainda que breve e talvez limitador por ser pouco representativo, ao menos contribua para entender os recônditos de uma feminilidade que, sem distinção de época ou de língua, demonstra uma única experiência. Quando cede à tentação da queda, a mulher manifesta o pior de sua natureza. Por outro lado, ao se aceitar como expressão do divino, ascende até a claridade e completa sua missão com alegria. Aquela que entende e compartilha redobra sua esperança de continuidade digna em um mundo que já não mais nos oferece oportunidades de erro, pois já tentamos cabalmente contra os princípios fundamentais, inclusive contra a vida. Ou seja, essa expectativa que é imposta em cima da mulher quebra totalmente com o seu divino essencial. Você basicamente não pode ser isso, você tem que ser isso aqui. Isso quebra com a mulher. Então, por causa de tudo isso, é imposto sobre a mulher uma coisa que ela não é. Basicamente metade do que ela é. Você deve ser aquela mulher bela, graciosa, criadora e também inspiradora, uma coisa bela, às vezes um objeto para se olhar, né, um objeto. E também isso já foi bem dissipado pela sociedade, que a mulher não é só uma coisa inspiradora, a mulher é só um objeto mesmo, basicamente. A mulher não é isso, a mulher não é essa coisa que tanto impõe. Ao mesmo tempo que ela é criativa, ela tem que aceitar a sua outra parte de que ela é destrutiva. E de quando ela não está bem, ela destrói tudo ao seu redor. E ela leva todo mundo consigo, inclusive o homem. Porque a mulher é essa coisa... Pode ser bem idiota como eu vou falar, mas a mulher é essa coisa de sentimento. Desculpa, mas é verdade. Ela tem essa coisa de destruir. Não tipo destruir literalmente, mas... ela tem um poder destrutivo dentro de si. Ao mesmo tempo que ela tem um poder criador, ela tem um poder destrutivo. E ela tem que aceitar isso dentro de si. Porque senão, cria-se o que é criado. A autora ainda conta que a submissão pacífica a todo esse rolê é ainda pior do que o autodesprezo. Uma mulher que se olha no espelho e critica a si mesma abre mão da sua natureza radiante e se submete a mentiras externas do que é belo ou não, que é basicamente os padrões de beleza.
E também outras coisas, tipo, não só se olhar no espelho, mas toda a sua personalidade. Tipo, você não pode ser isso, você não pode ser aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. O que é verdadeiramente belo é a feminilidade que se conecta e se harmoniza, radiante como o universo. Logo, é direito de exigir respeito e cortesia dos outros, liberdade e igualdade. Então é aqui que nós terminamos esse vídeo, antes que meu celular exploda de novo de armazenamento. A mulher não é... Cara, a mulher é muitas coisas, mas não é o que a sociedade espera que a gente seja. Enfim. Eu não sei nem o que falar, porque eu não quero criar uma discussão tão grande, porque esse vídeo já criou muita discussão. Então, no próximo vídeo dessa série, já que nós entendemos o que é mulher, o que é feminilidade, como ela nasceu, vamos falar um pouco sobre Eva e Lilith. Mas isso só no próximo vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui, eu espero que você tenha gostado. E nos vemos até o próximo vídeo. Se você gostou, compartilha, se inscreve, dê um joinha e etc. Muito obrigada por assistir. Tchau!